Ok, deixa eu pedir o pastor Manuel Pedro aqui, não estava abrindo o som. Abra sua câmera aí, pastor Manuel Pedro, por favor. Acho que. Ok. Eu estava um misto de muita emoção, de muita alegria, né? Paulo pediu para apresentar o pastor Manuel Pedro de Souza e eu me lembro que eu, aos meus 16 anos, né? E aos 15 anos, aliás, né? O pastor Manuel Pedro me pregou para mim durante um ano, né? Um ano, né? E todo o fim da mensagem, tanto pela manhã como à tarde, à noite, ele olhava bem dentro dos meus olhos, né? E eu via que ele estava pregando simplesmente para mim. E eu fiquei um ano, né? E depois de um ano, no 81, né? 7 de setembro, né? Alguém estava pregando uma série de conferência e eu me tomei a decisão, não sei quem me levou lá na frente da igreja. E no término, saindo da porta da igreja, o pastor Não Pedro pegou na minha mão e disse: "Eu estou feliz com a sua decisão", né? E eu sou grato a Deus por tudo isso, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, porque o senhor é referência de vida, de testemunho, de coragem, de fé, né? Sempre que eu via você na rua, andando, fazendo as visitas, eu via um homem de Deus, né? E sempre que eu subia aquele púlpito, eu olhava para o Senhor e eu via a pessoa de Jesus Cristo, né? E quantas vezes eu fui impactado pela sua palavra, pela instrumentalidade de Deus na sua vida. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho uma referência. Hoje, até hoje, quando eu estou nas igrejas que eu já passei, na igreja que eu estou aqui, e depende da mensagem, eu faço referência à sua pessoa, né? A sua dignidade, o seu caráter, os seus princípios, né? Os valores que você nos desfojou em nossas vidas, né? E o caráter foi as nossas vidas e os valores de Cristo Jesus. E a minha alegria é porque eu tenho esses exemplos, né? E hoje eu sou pastor, missionário, eu louvo a Deus por tudo isso. E eu baseio e eu alicerço, eu sustento, eu fortaleço cada dia realmente a minha vida naquilo tudo que o Senhor me ensinou. A Igreja Batista Jacobina foi uma escola, né? Foi uma faculdade para a minha vida, e eu louvo a Deus porque eu convivi, né? Com um homem de Deus e um homem que nos ensinou a viver Cristo Jesus. Que Deus continue de abençoando a sua vida e que Deus cada dia o guarde, o proteja, o faça resplandecer o seu rosto sobre você e a família. Muita paz e muita vitória. Obrigado por tudo que tem sido e há de ser, no nome bendito de Jesus. Que nós sejamos, mais uma vez, abençoados pelo Senhor, através da instrumentalidade de Deus na sua vida, nesta noite, no nome bendito de Jesus. Um abraço do Turma de São Paulo. Fica com Deus. O pastor Manuel Pedro com a palavra. Pode abrir o microfone, pastor. Glória a Deus, aleluia. Estou emocionado, né, ao ouvir o nosso amado pastor Valdemir. E também a história lá da Kombi, né, que procede. Certo? É um prazer imenso estar com vocês. Eu quero, inclusive, parabenizar e honrar duplamente Paulo e a sua equipe, certo? Louvar a Deus pela vida de todos os participantes deste projeto Conexão com Deus. E também parabenizo o Paulo aí pelo tema para esta noite, o caminho do crescimento espiritual. Eu não sei quanto tempo tem, nem vou perguntar. Eu soube de um pastor que foi pregar em uma igreja e perguntou ao colega quanto tempo teria. E o colega disse: você tem a noite inteira, só que eu e meu povo sairemos às 9 horas. Então, eu não vou perguntar quanto tempo tenho.
mas considerando, inclusive, o meu atraso, né, em entrar, participei do louvor, que sei que foi uma bênção, né, mas eu agradeço a Deus e a vocês o privilégio e a oportunidade de estarmos juntos nesse projeto. Considerando o nosso tema, eu até diria que, de certo modo, é fácil falar sobre o caminho do crescimento espiritual. Para mim não é tão fácil, mas eu sei que para muita gente é fácil. Mas alcançar o crescimento espiritual não é tão fácil assim. Isto porque crescimento espiritual não é automático, não é instantâneo. Crescimento espiritual é um imperativo, certo? Não é opcional, como dissemos. É algo que tem que ser trabalhado. E quem deseja precisa calcular os custos e estar disposto também para pagar o preço. Porque não se conquista nada de valor, de importância, sem que não se pague o preço. O crescimento espiritual precisa ser bem planejado. É uma questão que requer disciplina rígida, sistemática e persistente. No caminho do crescimento espiritual, nós temos muitos inimigos, internos e externos, que precisam ser derrotados. Temos obstáculos a serem superados, gigantes a serem derrotados. Nós temos também que alcançar metas e nem sempre gostamos de trabalhar metas. Pode parecer algo inatingível o crescimento espiritual, mas não é, porque não depende só de nós. Não, absolutamente não. O primeiro impulso já foi dado quando aceitamos a Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo para nos conduzir nesta jornada, nesta caminhada, que certamente é o alvo para todo aquele que está em Cristo Jesus. Precisamos tocar a vida mantendo a dinâmica da marcha, ajustando passos para uma caminhada de êxito em busca do crescimento espiritual que nos foi proposto em Cristo Jesus. Como se diz no popular, tocando a boiada e levando a vida, não se deixando levar pelas circunstâncias. Precisamos de conhecimento bíblico, precisamos de competência, criatividade, determinação, a fim de alcançarmos o alvo que nos está proposto. E eu quero colocar um texto básico aqui, embora não iremos fazer uma exegese desse texto, mas ele é fundamental como base para este assunto de relevância, o caminho do crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, eu vou ler os versos 11, 12 e 13. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Eu me daria por satisfeito com a leitura desse texto dentro do nosso tema, mas eu quero fazer uma abordagem rápida, certo, em cima do nosso assunto. Nós temos um padrão de crescimento espiritual. E o texto deixa claro que esse padrão nós temos em Cristo Jesus. Precisamos conhecer a Cristo e vivenciá-lo
precisamos nos identificar com Ele em todos os aspectos. Precisamos ter os mesmos sentimentos que Cristo teve e precisamos andar como Ele andou e fazermos o que Ele fez. Amar, obedecer, servir, interceder e atrair todas as pessoas a Ele. Ele mesmo disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E como Ele faz isto hoje? Se não através de nossas vidas. Então, nós precisamos alcançar a medida da estatura de Cristo para que possamos ser agentes de transformação, de salvação, de libertação, a fim de atrairmos as pessoas para Cristo Jesus. Dentro deste tema, o caminho para o crescimento espiritual, eu quero falar de 2 níveis de crescimento espiritual. O primeiro nível é o nível do monte. Crescimento em nível de monte. Subir o monte. Salmo 24, versos 3 a 6. Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode estar no seu santo templo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, amados, nós temos que galgar este nível, certo? Subirmos o monte da presença de Deus. E eu diria que monte é lugar de esvaziamento, de encontro, é o nosso lugar secreto, que se encaixa naquilo que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e em secreto te recompensará. Então, o nosso monte pode ser no nosso quarto, certo? O monte da presença, que nós devemos encará-lo como fator de crescimento espiritual. O monte é lugar de entrega dos Isaques, e nós temos muitos Isaques a serem entregues ao Senhor, a serem colocados no altar do Senhor. O monte é lugar também onde as obras da carne podem ser consumidas pelo fogo da presença de Deus. Nós temos lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 17, o seguinte: aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Então, nós precisamos galgar este nível de crescimento espiritual, o monte da presença, onde as obras da carne, certo, serão consumidas pelo fogo da presença de Deus. Interessante que o monte é um lugar também de definição de propósito, definição de missão. E eu lembro aqui do caso de Moisés, que ao ir ao monte da presença de Deus, o monte onde a sarça ardia e não se consumia, ali Moisés teve o seu ministério definido. Deus definiu para ele, deu a ele um propósito ministerial, e ele foi obediente. O monte também é o lugar onde os profetas eram preparados, nos montes e nos desertos. E o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, subiu montes, foi ao deserto e ali por 40 dias esteve orando, jejuando, se preparando no Espírito para o seu ministério. Então, amados, este é um nível de crescimento espiritual
muito importante, porque no Monte da Presença, nós seremos mais fortalecidos. A presença faz toda a diferença na nossa vida. Quem anda na presença não erra o caminho e experimentará tempos de crescimento espiritual. A habitação da presença do Pai é muito mais importante do que uma visitação. Hoje as pessoas vivem em busca de uma visitação, de uma experiência momentânea e não estão tão interessados na permanência da presença divina do Pai na sua vida. Jesus prometeu que Ele e o Pai viriam habitar em nós. João 14, 23. Quero acrescentar mais um item, a questão do monte, como fator de crescimento espiritual. No monte, a manifestação do sobrenatural é vivenciada. E nós encontramos em Êxodo 17, 6, Êxodo 24, Apocalipse capítulo 1, homens que subiram ao monte da presença e tiveram experiências sobrenaturais, algo espetacular. Então, este é um nível que nós precisamos experimentar, vivenciar para o nosso crescimento espiritual. Um segundo nível é o nível da tenda. O nível da tenda, crescendo em nível de tenda. E a igreja é uma espécie de tenda. A tenda é necessária, mas não é mais importante do que o monte. Precisamos de mais frequência ao monte, e sem diminuirmos a frequência à tenda, no caso, a igreja. Tenda e monte devem estar alinhados. O problema é que nós gostamos muito da tenda. Gostamos mais da tenda. Certamente aprendemos com o nosso pai Abraão, né? Abraão era um homem de tendas. Era um homem de tendas. No entanto, Moisés, Elias e outros homens de Deus gostavam dos montes. Moisés é um grande exemplo da busca de Deus no monte da presença do Senhor. Na tenda temos a predominância das estruturas humanas e coisas temporais. Lembre-se que eu estou falando de tenda como sendo a igreja. E há tendas de vários tipos, de vários tamanhos, certo? A tenda como o Templo de Salomão, a primeira igreja batista de Jacobina, uma tenda, Filadélfia, memorial aqui em Fira, certo? Por vezes, a tenda se torna um lugar estressante, porque na tenda há muita cobrança, muita demanda, muitos desafios inatingíveis. Lidamos com a estrutura, projetos, métodos, lideranças que muitas vezes não são discípulos, líderes que não são discípulos e constituem um problema para as tendas, reuniões improdutivas, cansativas, haja vista o antepassado da primeira igreja. Não precisa nem lembrar, né, Paulo? Tem histórias tremendas ali. Finalmente, a tenda pode se tornar um lugar cansativo, pode também gerar conflitos, certo? Gerar conflitos. A comunhão, às vezes, é sucumbida pelos atritos, competições, disputas, discórdias. A tenda pode tornar-se um lugar propício para a construção de bezerros de ouro, torres de Babel, em vez de altares. Porque
na tenda nós temos que lidar com as pessoas que vêm lá do mundo, né, e que não estão ainda preparadas. Temos também as disputas por cargos, posições, questões de bens materiais, templos, boas acomodações. O povo gosta muito da tenda, mas nós deveríamos gostar mais dos montes. E eu faço uma pergunta: qual é a diferença entre a tenda e o monte? Certa ocasião, Jesus levou 3 dos seus discípulos ao monte e 8 ficaram no vale, ficaram na tenda, a tenda do vale. Eu não sei se há tenda nos montes. Aliás, as igrejas católicas gostam de construir nos montes, né, suas tendas. Então, Jesus levou 3 dos seus discípulos para o monte. E lá houve uma manifestação gloriosa, como sempre acontece nos montes, uma manifestação da glória de Deus, certo? E lá apareceram Elias, Moisés, e os discípulos gostaram tanto daquela experiência no monte, que queriam permanecer lá. Jesus, no entanto, não permitiu, e ao descer do monte, encontrou um problema na tenda, porque um certo senhor levara seu filho para ser curado, e os discípulos não puderam. Os discípulos que, vez por outra, estavam em conflitos, em atritos, discutindo posições, etc., etc. Então, a diferença está aí. O monte e a tenda são necessários ao nosso crescimento, não negamos isto. Embora nas tendas aconteçam batalhas, que só os que ousam subir aos montes conseguem força para vencer esses problemas. Certo? É o exemplo típico que temos aqui em Mateus capítulo 17, verso 9 e de 14 a 20. Portanto, meus queridos, em Cristo Jesus, diz a Bíblia que nós somos projetados para os lugares altos. Paulo diz o seguinte, que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Deus nos criou para estarmos nos altos lugares, nas fortalezas. A Bíblia diz, o destruidor sobe contra ti, guarda tua fortaleza, vigia o caminho, robustece os lombos, arregimenta bem as tuas forças. Naum, capítulo 2, versículo 1. E no Salmo 31, 3 diz, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. E eu iria à tua presença, ao monte da presença santa. Para concluir, eu quero me reportar a Efésios capítulo 4, não vou me comentar muito, mas em Efésios capítulo 4, nós temos o que podemos chamar de crescimento espiritual, depende da equipe que cuida da tenda. Ouviu bem o que eu falei? O crescimento espiritual depende da equipe que comanda a tenda. Porque o texto diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, amados, caminhando para o final,
nessa abordagem rápida, resumida, certo? A saúde da membresia da igreja, o crescimento espiritual dependem da liderança que precisa ser composta de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de caráter, íntegros, honestos, capazes, santos e dedicados ao aperfeiçoamento dos santos, a fim de que todo o corpo desenvolva os seus dons, seus ministérios e esteja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Os santos não serão aperfeiçoados se a sua liderança for mundana, carnal e estiver enferma. A igreja não terá saúde se os seus membros estiverem doentes. O aperfeiçoamento dos santos é a tarefa principal da liderança da igreja. Crentes curados e espiritualmente saudáveis, ajustado ao corpo, ocupando cada um seu devido lugar, promove o crescimento espiritual, individual, pessoal e coletivo. E é isso que nós estamos precisando que aconteça. O crescimento espiritual advém da ordem e progresso, é o que temos na nossa bandeira, espero que continue, não é isso? A nossa bandeira, inclusive com ordem e progresso. Então, o crescimento espiritual advém da ordem, do comando, da obediência, da ação do Espírito Santo e da capacitação dos membros da igreja, certo? Porque nós dependemos um do outro para o crescimento e o desenvolvimento da obra do Senhor. Portanto, encerrando, poderia falar um pouco também sobre as evidências do crescimento espiritual. Nós precisamos identificar se realmente estamos crescendo ou não. Esse tema mexeu comigo e eu estive sempre orando e perguntando a Deus: Senhor, eu estou crescendo espiritualmente? Em que áreas eu estou crescendo? Como é esse crescimento? Amados, o crescimento espiritual não é automático. Tem que ser sistemático, planejado, tem que haver disciplina. E, portanto, vamos pensar sobre isto e vamos nos organizar, vamos estabelecer metas. Não basta romper com as barreiras, vencer os gigantes, os Golias. É necessário alvo, projeto, sonho, propósito, certo? E isso é muito importante, porque Deus não está tão preocupado com o serviço que possamos lhe prestar, ou prestar à igreja. Deus está preocupado com o que somos, certo? Com o nosso caráter, o nosso crescimento, a nossa vida na sua presença. Uma das evidências do crescimento espiritual é o relacionamento vertical e horizontal, saudáveis, porque o propósito de Deus para os seus filhos é relacionamento. E eu quero concluir citando, então, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, que é o nosso monte, fecha a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, e em secreto te recompensará. Há recompensas no crescimento espiritual. Esse trecho da palavra de Deus fala sobre intimidade, fala sobre privacidade. No monte temos privacidade, já na tenda não tem. Não há privacidade na tenda. Se você quer privacidade com Deus, você tem que ter o seu monte, o monte da presença, da busca, o monte do crescimento espiritual. Então, paternidade,
intimidade, privacidade, e as recompensas virão. E as melhores recompensas é o crescimento espiritual, é a paz, é a alegria, é o bom relacionamento com Deus, com os irmãos, na família. É realmente uma vida de paz e alegria no Senhor. Quero encerrar aqui, pedir desculpas pelo tempo se passei, mas que Deus abençoe a cada um e que possamos estar sempre juntos neste projeto para a glória do nosso Deus. O caminho para o crescimento espiritual. Levemos a sério essa questão, porque ela é mais importante do que tudo que possamos fazer na tenda, tudo que possamos receber. O monte da presença do nosso Pai, do nosso Deus, onde há privacidade, onde tudo de bom pode acontecer. Um beijo no coração, que Deus continue abençoando a cada um, aos colegas pastores, certo, aos amados da PIB e de outras igrejas que estão nos acompanhando, aqui de Memorial, certo, Filadélfia. Deus abençoe a todos vocês e que esse projeto continue para a glória do Senhor. Um beijo no coração de todos.